Olá a todos, meu nome é Eduardo Rezende Mello, sou juiz no estado de São Paulo e vou tratar com vocês de um tema muito importante, complexo e um tanto polêmico, que é o da sexualidade de crianças e adolescentes no serviço de acolhimento. Eu digo que é polêmico e complexo porque nós não temos uma normativa clara, extremamente estabelecida para que vocês possam se pautar. Vai ser um tema que vocês necessariamente vão ter que elaborar e construir junto com outros atores do sistema de garantia. E por que isso? Porque se nós olharmos como foi elaborado o Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual, nós percebemos que a questão da sexualidade de crianças e adolescentes foi abordada exclusivamente pelo lado da repressão à violência, quando, na verdade, nós temos toda uma outra dimensão muito mais ampla de desenvolvimento da sexualidade, que é tratada pela psicologia, revelando quanto a sexualidade é elemento integrante do desenvolvimento humano, desde o bebê, durante todo o desenvolvimento da vida. Portanto, nós temos que ter um olhar mais abrangente para a questão da sexualidade, de modo a poder também auxiliar no desenvolvimento de crianças e adolescentes que estejam em serviço de acolhimento, para que elas possam ter essa parte da sua personalidade desenvolvida. Houve esse retardamento dessa superação da visão repressiva por parte da legislação. Isso nos traz muitos problemas, inclusive no trato das crianças no serviço de acolhimento. Um exemplo, o Código Penal, muito recentemente, foi alterado para prever que não mais se tutela, se protege os costumes de crianças e adolescentes, mas a sua dignidade sexual, sua liberdade sexual. E, ao fazer isso, estabelece a idade de consentimento para a vida sexual aos 14 anos. Portanto, um adolescente, aos 14 anos, pode livremente desejar e manter relações sexuais com um adulto. No entanto, o Código Penal não estabeleceu, por exemplo, contrariamente ao que se previa, se recomendava pela legislação, pela doutrina internacional, que fosse regulamentado qual a faixa etária que entre adolescentes se pudesse ter relações sexuais. Isso cria uma dificuldade. Então, se nós pensarmos crianças e adolescentes que têm faixas etárias próximas, 15, 13 anos, eles podem ou não ter relação sexual. Na Suíça, por exemplo, se estabelece que, havendo uma diferença etária de 3 anos, presume-se que não haja violência, que a relação foi consentida. Nos Estados Unidos, essa diferença etária é considerada de 5 anos. Então, isso vai ser algo que nós teremos necessariamente, os dirigentes e educadores de serviço de acolhimento, conversar com os juízes, promotores, mesmo com os delegados e também com outros atores do sistema de garantia, para que haja uma clareza e se construa quais são as referências a serem pautadas. É importante se ter isso em mente, porque se nós consideramos as crianças e adolescentes apenas como vítimas, nós estamos apagando dimensões enormes de sua personalidade. Nós apagamos como sujeito, nós estamos falando de sujeito de direito. Então, nós precisamos começar a articular esse eixo de responsabilização com um eixo de proteção e, sobretudo, de promoção de direitos de crianças e adolescentes. Nesse sentido, eu queria apontar para vocês o quanto os direitos humanos, eles efetivamente estão pautados por uma dimensão holística, portanto, que supere esse ideal de inocência de criança e adolescente, reconheça, portanto, como um sujeito meramente a ser protegido, mas como uma pessoa que, estando em fase de desenvolvimento, vai ter progressivamente suas capacidades mais reconhecidas e, portanto, devem ser legitimadas. Elas devem ser, inclusive, em nome do direito à participação, chamadas a participar desse diálogo que o próprio serviço de acolhimento deverá estabelecer para pensar quais são as regras e os limites da expressão de sexualidade nesse ambiente de convivência coletiva. O reconhecimento das crianças e adolescentes como sujeitos de direitos é o primeiro ponto que deve ser pautado. O segundo ponto é nós pensarmos justamente quais são, então, as referências
que existem em outros campos, para que nós possamos construir as regras dentro do serviço de acolhimento. Vocês sabem que não existe no Estatuto da Criança e do Adolescente um regramento explícito a respeito do desenvolvimento da sexualidade nesses ambientes. No entanto, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê claramente que as regras que são aplicáveis aos regimes de internação dos adolescentes, portanto, que cometeram atos infracionais, se aplicam também ao serviço de acolhimento, porque são instituições mais ou menos fechadas. Isso vocês vão encontrar no artigo 94, parágrafo 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ora, a Lei 12.594 de 2012, que regulamentou o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, o SINASE, prevê claramente que os adolescentes, portanto, a partir dos 12 anos, têm direito à visita íntima, quando privados de liberdade. De modo que os adolescentes que também estão em serviço de acolhimento gozam necessariamente desse direito. É importante que a gente pense que as condicionantes que são estabelecidas para o regime de internação são mais estritas e rígidas do que aquelas que deveriam ser estabelecidas no serviço de acolhimento, porque esses adolescentes cometeram um delito, estão privados de liberdade, o que não é o caso de crianças e adolescentes que estão acolhidos. Então, só para lembrar, no regime de internação, apenas os adolescentes que estejam casados ou vivendo em união estável têm direito à visita íntima. As crianças e adolescentes em serviço de acolhimento, não estando privados de liberdade, devem poder desenvolver essa sexualidade de uma maneira mais ampla. Então, a questão é nós pensarmos como essas regras vão ser estabelecidas. Se a gente imagina, vocês sabem que nesses serviços, tanto nas penitenciárias como nessas unidades de internação, há alguns aposentos em que essas crianças, esses adolescentes possam manter essas relações. O serviço de acolhimento também deverão pensar esses espaços, pensar quais são as regras que vão ser estabelecidas, se só pode ter relação sexual, por exemplo, a partir de um namoro bastante sedimentado, e que isso seja comunicado e que isso seja trabalhado dentro do contexto de saúde e de direitos sexuais e reprodutivos, juntamente com o pessoal da saúde, que tenha explicações sobre sexo seguro, evitando a transmissão de doenças e também a vinculação da sexualidade à questão do amor, ao desenvolvimento do afeto, que é extremamente importante para essas crianças também. Existe uma resolução do Conselho Nacional de Direitos Humanos das Nações Unidas que prevê claramente direitos sexuais e reprodutivos tanto a crianças como a adolescentes, no seu parágrafo 28, e no Brasil nós temos o Ministério da Saúde editou um marco teórico referencial de saúde sexual e saúde reprodutiva de adolescentes e jovens, que é uma publicação que vocês encontram pela internet e que pode servir como referência a se pensar nesses direitos. Então, nesse contexto de se pensar quais são os critérios, as referências que nós devemos levar em consideração para promover o desenvolvimento da sexualidade em crianças e adolescentes, me parece que a Convenção sobre os Direitos da Criança traz algumas contribuições, ainda em referência ao adolescente em conflito com a lei, mas que se prestam a nós utilizarmos nesse contexto do serviço de acolhimento. Ela estabelece que as ações em relação ao adolescente em conflito com a lei devem se pautar pela promoção e estímulo do seu sentido de dignidade, portanto, a valorização do corpo, tanto do próprio adolescente como também de seu parceiro, do fortalecimento do respeito pela criança e do adolescente aos direitos humanos e às liberdades dos demais, portanto, saber entender a questão de quando é consentido, quando não é consentido, o que se pode, o que não se pode fazer, os limites das relações em relação ao corpo e ao desenvolvimento das demais pessoas. Nós também temos que pensar o quanto o próprio serviço de acolhimento deve se pautar, daí eu digo em termos dos dirigentes, dos educadores, por alguns direitos que estão estabelecidos tanto na Constituição como no ECA, que é de respeito, liberdade e, sobretudo, a questão da laicidade. Nós sabemos, eu começo pela laicidade porque nós sabemos que há muitos serviços de acolhimento que são religiosos e que, portanto, pessoas que se pautam pelos valores de suas religiões e muitas delas têm posturas mais rígidas que podem não ser aquelas compartilhadas por outras pessoas. Então, os serviços de acolhimento são uns serviços delegados, porque são serviços públicos, ainda quando particulares. Eles devem se pautar pelas normas estabelecidas pelo Estado
e, portanto, um dirigente, um educador não tem o direito de impor os seus próprios valores às crianças e adolescentes em termos de postura. Isso deve ser trabalhado coletivamente com todos os educadores, mas também com os demais atores do sistema de garantia e, sobretudo, com as crianças e adolescentes, porque elas têm direito de liberdade, inclusive de crença, podem seguir outras religiões que não aquelas do serviço dos dirigentes, e também o próprio direito das crianças ao fortalecimento dos laços comunitários, da vida comunitária, implica justamente o desenvolvimento de namoros e pode implicar também a prática de atos sexuais. Então, o respeito à integridade física, psíquica e moral da criança e adolescente deve ser um norte a ser observado. A idade, novamente, como fator de proteção, me parece uma questão fundamental. Não é possível que nós estabeleçamos critérios também muito rígidos. A própria Convenção estabelece que a questão do direito à não discriminação, segundo a doutrina, deve ser lida não apenas numa dimensão negativa de não discriminar em relação a direitos que outras pessoas possam gozar, mas também de pensar o quanto essa diversidade de tratamento de crianças e adolescentes a partir das suas idades deve ser considerado de uma forma mais ampla, de modo que a capacidade para o exercício desses direitos possa observar também o desenvolvimento interno dessa criança. Se ela tiver um desenvolvimento maior, ela pode exercer direitos que uma criança ou um adolescente de uma idade mais avançada estejam desempenhando. Portanto, a questão da maturidade deve ser levada em consideração para nós podermos lidar com isso. A participação, novamente, me parece fundamental, e a participação ela se dá a partir do desenvolvimento de competências. Essa maturidade ela só vai poder ser trabalhada a partir do momento que a sexualidade seja um tema de diálogo com todas as crianças e adolescentes, com diversidade, claro, em relação às suas faixas etárias, mas que vão permitir informação. A gente não pode participar se não tiver informação sobre determinado assunto, e também a possibilidade de poder desenvolver e construir esses sentidos junto com outros atores, sejam das suas idades, quanto em relação aos adultos. Falar em direitos sexuais e reprodutivos hoje no Brasil implica esse esforço coletivo de todos os atores, de diálogo com as crianças e adolescentes, com os demais atores do sistema de garantia, pensando a sexualidade numa dimensão positiva de promoção da personalidade, desenvolvimento da individualidade dessas crianças e adolescentes, tal como se dá com outras famílias. Então, me parece que os serviços de acolhimento devam, a partir de agora, repensar essas regras com mais explicitude, pensando os espaços, pensando as práticas que vão ser aceitadas e seus limites, e criar rodas de conversa e espaços de diálogo, de interação, que possam ir solucionando a cada passo os seus conflitos. O campo da sexualidade de crianças e adolescentes tem sido pautado pelos ministérios, sobretudo pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, e tem se tentado elaborar referências normativas para que nós possamos ter, em médio prazo ou curto prazo, se possível, um regramento mais claro que facilite a vida de todos, especialmente de crianças e adolescentes. Mas me parece que é importante que nós tenhamos essas informações mais claras, sobretudo de idade de consentimento, para que esse desenvolvimento possa ser pautado desde logo por uma ética de responsabilidade e uma ética de cuidado em relação a todos. Obrigado.